No início do século XVI, quando o mundo ainda era um território incompleto, fragmentado por mitos, perigos e mares desconhecidos, alguém desenhou um mapa que jamais deveria existir. Um documento criado em uma época em que grande parte do planeta ainda permanecia fora do alcance humano, envolta em névoa, superstição e silêncio. Esse mapa parecia conhecer costas que ainda não haviam sido oficialmente descobertas. Traçava continentes com uma precisão inquietante e sugeria um nível de conhecimento que simplesmente não se encaixa na história que aprendemos. Não se trata apenas de um mapa antigo, trata-se de um erro na linha do tempo, um artefato que atravessou séculos em silêncio, esperando o momento certo para ser encontrado. O nome ligado a esse enigma é Piri Reis, almirante do Império Otomano, cartógrafo, homem do mar. Diferente dos grandes exploradores celebrados pelo Ocidente, Piri Reis não ficou conhecido por grandes conquistas territoriais, mas por algo muito mais sutil e talvez mais perigoso. Ele reunia conhecimento. Durante anos, navegou por rotas conhecidas e desconhecidas, cruzou mares hostis e ouviu histórias de marinheiros, mercadores e prisioneiros. Colecionou mapas antigos, relatos esquecidos, documentos que já circulavam à margem da história oficial. Ele não criava do zero, ele compilava. E foi exatamente isso que tornaria seu trabalho tão perturbador. Em 1513, Piri Reis apresentou um mapa mundi. Hoje, apenas um fragmento desse mapa sobrevive. Mas o que restou é suficiente para levantar perguntas que continuam sem resposta. O documento mostra partes da Europa, da África e da América do Sul, com um nível de detalhe surpreendente para a época. As linhas costeiras seguem formas reais. Os contornos não parecem imaginados. Quando comparado com mapas modernos, as semelhanças se tornam difíceis de ignorar. E quanto mais o documento é analisado, mais desconfortável a pergunta se torna: como alguém poderia saber tudo isso naquela época? É na região inferior do mapa que o mistério se aprofunda. Ali surge algo que desafia completamente a cronologia oficial da humanidade. Uma massa continental aparece desenhada com linhas definidas, como se tivesse sido observada diretamente. Muitos pesquisadores acreditam que essa área represente a Antártida. Mas não qualquer Antártida, uma Antártida sem gelo. O problema é simples e devastador. A Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820 e, segundo a ciência, está coberta por gelo há milhares de anos. Como alguém em 1513 poderia mapear uma terra que oficialmente não havia sido descoberta? A tecnologia da época não permitia medições precisas de latitude e longitude no hemisfério sul. Não existiam satélites, não existiam aviões, não existiam fotografias aéreas. Mesmo assim, o mapa parece respeitar proporções reais, como se alguém tivesse observado o planeta de um ponto impossível para aquela época. O próprio Piri Reis deixou uma pista inquietante. No texto escrito diretamente sobre o mapa, ele afirma que utilizou fontes muito mais antigas. Mapas herdados de épocas anteriores. Alguns, segundo ele, datados do tempo de Alexandre o Grande. Ele menciona documentos de origens diversas, fontes gregas, árabes e mapas cuja origem nunca foi esclarecida. Essa declaração muda tudo, porque se ele não criou aquele conhecimento, alguém criou antes dele. A partir disso, surge uma hipótese inquietante. E se fragmentos de um conhecimento muito mais antigo tivessem sobrevivido ao tempo?
Alguns estudiosos defendem a existência de uma civilização avançada, esquecida pela história oficial. Uma cultura capaz de mapear o planeta antes das grandes catástrofes naturais. Terremotos, inundações, mudanças climáticas extremas. Eventos que teriam apagado cidades inteiras, mas deixado rastros do conhecimento em mapas fragmentados. Durante séculos, o mapa de Piri Reis permaneceu esquecido. Até que em 1929, ele foi redescoberto no Palácio de Topkapi, em Istambul. Quando veio à tona, causou desconforto. Especialistas tentaram minimizar sua importância. Outros preferiram classificá-lo como coincidência ou erro de interpretação. Mas o documento estava ali, antigo, real e impossível de ignorar. Alguns afirmam que o mapa é apenas uma sobreposição de fontes imprecisas. Outros dizem que as semelhanças com mapas modernos são exageradas, mas nenhuma explicação resolve todos os detalhes. Nenhuma teoria fecha completamente. Quanto mais se tenta encaixar o mapa na história conhecida, mais evidente se torna que algo não se encaixa. O mapa de Piri Reis não prova a existência de uma civilização perdida, mas ele levanta uma pergunta que permanece sem resposta. E se a história humana não for tão linear quanto acreditamos? E se conhecimento avançado já tiver existido e sido esquecido? Talvez o mapa não seja uma resposta, talvez seja um aviso. Séculos se passaram, impérios caíram, fronteiras mudaram. Mas o mapa de Piri Reis continua ali, silencioso, desafiando certezas. Um fragmento de pergaminho que se recusa a se encaixar no passado. Um documento que insiste em lembrar que ainda sabemos muito pouco sobre nossa própria história. E talvez algumas verdades nunca tenham sido perdidas, apenas esquecidas. Se esse mistério te intrigou, apoie o Arquivo Secreto com um like. E se quiser continuar explorando documentos, enigmas e histórias que desafiam a realidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e esteja pronto para o próximo arquivo quando ele emergir da escuridão.